Convidei o Paulinho para trazer a palavra nessa noite, para ministrar a palavra do Senhor, e ele aceitou prontamente. Então, peço que você estenda as mãos na direção dele para nós orarmos nessa hora. Santo e bendito Deus, nós sabemos que o Senhor sempre tem algo para cada um de nós. É verdade, Senhor. E a Tua palavra tem sido revelada a nós desde há muito tempo. É verdade. Quando nós começamos a entender que a Tua palavra é vida, e traz vida para nós e para as pessoas que nos rodeiam. Pai, nessa noite nós te bendizemos pela vida do nosso irmão Paulo, e te pedimos, ó Pai, que a unção do Teu Espírito seja derramada sobre ele, Amém. de tal forma, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, chegue até nós, ó Deus, através dele, Aleluia. de uma maneira tal que possamos entender a Tua palavra e possamos reconhecer o quanto necessitamos dela, e o quanto podemos realizá-la, vivê-la no nosso dia a dia. Nós pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a concentrar o nosso pensamento, a nossa atenção na ministração da Tua palavra nessa noite. Que nada, ó Deus, venha impedir um bom entendimento da Tua palavra. Oramos pela vida do nosso irmão Paulo, pela palavra que vai ser ministrada e por cada um de nós que vai ouvir a Tua palavra nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Fique Amém. à vontade. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos. E que o nome de Jesus seja glorificado. E que o povo que se chama pelo seu nome, pelo nome de Jesus, e que chama o nome de Jesus para a sua vida, possa entender realmente o recado do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade que me é dada nessa noite, nesse local, pelo pastor Joelson, o qual me convidou e pouco sabe da minha história. E ainda assim, eu disse para ele, não quer primeiro ouvir minha história de ministro do Senhor? E ele disse, não. Vem primeiro ministrar. A sensibilidade desse homem me comoveu. Certo é que o Espírito de Deus se move nele. Eu louvo o Senhor pela igreja que me recebe. Eu louvo o Senhor por aqueles que também me ouvem em seus lares. Porque não há uma oportunidade mais salutar do que falar da palavra de Deus. Um dia contarei minha história, mas hoje eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, para que abençoe sua vida como tem abençoado a minha. E quero mesmo que, neste tempo, e me solidarizo com aqueles que têm tido perdas importantes em sua vida. Mas eu quero mesmo que algo diferente aconteça conosco. O povo de Deus, o povo mais poderoso da terra, é o povo de Deus, é a igreja de Deus. Então eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Deus tem falado ao meu coração. E falo com muita humildade. E louvo o Senhor por essa oportunidade então. Eu estarei lendo a palavra de Deus num texto que se encontra em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 31. É um texto de bastante versículos, mas importante que o leiamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 ao 31. E a palavra de Deus nos diz assim:
ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, e vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aleluias. E depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. E uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz, eu vou repetir, e ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Bondoso Espírito Santo, amado Deus, nos rendemos como humilde instrumento para falar da palavra e ouvir a tua palavra. Fala conosco. E, ó Deus, como disse o teu servo, fala conosco na tua unção. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. E esse texto maravilhoso da palavra de Deus, o Senhor Deus quer através dele ministrar algo tremendo para os nossos corações. E esse texto é um texto que está num contexto de um milagre que através de Pedro e João foi feito na porta formosa, na porta do templo, onde um aleijado
um coxo estava ali prostrado, na frente da instituição, da maior instituição religiosa da época, e que dizia ser o porta-voz de Deus. Na frente da igreja ali estava aquele homem, então precisando de esmolas para sobreviver, incapaz de andar, era colocado ali. E Pedro e João estavam entre aqueles sobre os quais o Espírito de Deus derramou uma unção sem precedentes na terra, que formou, por conseguinte, que trouxe à terra um mistério que o apóstolo Paulo diz em Efésios, um grande mistério de Deus, que Deus houvera oculto, que ninguém sabia, revelado a Paulo. Quando Paulo foi elevado até o terceiro céu, diz a Bíblia, foi-lhe revelado o grande mistério, e esse mistério é a igreja dos gentios. Os judeus houveram rejeitado a Jesus, e o Senhor disse, através de João, mas a todos quantos o receberam, foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E então, amados, esse milagre, este grande sinal, operado pelo poder de Deus através de Pedro e João, os quais disseram àquele aleijado: não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos, levanta e anda no nome de Jesus. Este milagre provocou uma celeuma muito grande na religiosidade da época. Religiosidade suntuosa, milionária, politicamente instaurada, estável politicamente, porque era alinhada com o poder político de Roma. Foi abalada e revelou a sua inoperância no que respeita a veracidade da palavra de Deus, ou seja, a veracidade do poder de Deus neles. E eu quero, indo para o nosso assunto, eu quero contar um sonho. Eu não disse à minha esposa Cristina que eu contaria esse sonho hoje. Acho que vai ser surpresa para ela também. E certamente os irmãos devem se lembrar de Dona Altair. Foi membro daqui, não foi? Durante muitos anos. E Cristina, minha esposa, também é membro daqui. E se lembram que ela fez parte aqui e eu a conheci. Eu acredito que eu devia ter 20 a 21 anos, por aí. Quando eu conheci Altair e a sua família chegou na igreja presbiteriana de Guaianazes, em São Paulo. E nessa ocasião, Deus já usava muito a ela. E ela teve um sonho e fez questão de me contar. Me chamou e me contou o seguinte sonho. Ela sonhou que estava sozinha dentro de um templo, ou seja, do templo de uma igreja muito bonita, com o altar e os bancos de madeira de lei, tudo bem ornado e belo. A porta de saída era de 2 folhas de madeira de lei também, muito bonita.
E Altair estava perto do altar naquela igreja. Não havia pessoas naquela ocasião. E ela me contou que sentia-se fortemente compelida a sair do templo. Era como se houvesse um chamado: sai do templo, sai do templo. E ela se sentia fortemente compelida a isto. E o interessante é que parecia que um vento forte ou uma força estranha a empurrava para trás. E de forma que ela gastou muito tempo para conseguir avançar até a porta de saída. E muitas vezes ela conseguia avançar e tinha que retroagir. Mas com muito esforço conseguiu chegar à porta. Mas outra luta se travou. Outra luta se travou, pois a porta era de madeira reforçada e pasme, estava trancada pelo lado de fora. E não abria. Fosse qual esforço ela demandasse, não dava para abrir. E num dado momento, porém, ela já exausta, ela se atirou contra a porta, se arrojou contra a porta, e a porta se abriu para fora. Mas, e no momento que a porta abriu, ela me contou, eu fiquei abatida, eu fiquei apavorada com o que vi. Quando a porta se abriu, eu vi que a igreja houvera sido construída na beira de um grande precipício, na beira de um grande abismo. E a visão se tornou, através do sonho, pavorosa para ela. Por quê? Além da igreja estar construída à beira de um precipício, bem na beirada do precipício, segundo ela, estavam centenas e centenas de crianças brincando inadvertidamente, brincando inocentemente nas rochas, na beirada do abismo. Inadvertidas. Como criança brinca, sem se dar conta do perigo. E ela contou então que o desespero tomou conta dela naquele momento, e foi tanto que ela despertou, acordou, entendendo que Deus estava falando com ela naquele sonho, mas que era pavoroso. E eu, logo em seguida, alguns anos depois, fui parar no seminário onde o Senhor me levou, e eu nunca esqueci-me desse sonho. E por isso mesmo, por isso e pela designação do Senhor, eu me tornei um pastor voltado para o ganho de almas, mais do que estar simplesmente dentro, ou seja, academicamente, por assim dizer, nos púlpitos. E eu contei isso para você, irmão querido, minha irmã, aqueles que me ouvem em casa. Porque ligado com o texto que nós lemos há pouco, e a mensagem contida nesse sonho, Deus quer chamar a nossa atenção para uma postura diferente no contexto que se configura no mundo atual. No contexto
que vivemos hoje. Eu não sei quantos servos do Senhor creem que Deus mostra para os seus servos, antes que as coisas aconteçam, alguma coisa. Mas eu lembro que um grupo de pessoas lá em casa, nós estávamos reunidos orando por avivamento, e eu estava ajoelhado, e eu vi um lugar, eu estava com os olhos fechados, e estava vendo uma cidade, os prédios, as casas, e eu não sei por que eu estava vendo aquilo naquele momento, mas num dado momento houve uma explosão pequena, e um material escuro, como uma nuvem densa e escura, começou a se espalhar de um lugar, e foi tomando conta do lugar como uma nuvem espessa. E foi tomando conta, eu falei, Deus, o que é isso, meu Deus? O que eu entendo disso? Não é? E aí, de repente, como aquelas câmeras que aproximam de repente, eu fui aproximado ali, e vi que aquela nuvem preta era formada por criaturas. Eu não sei identificar como, eram criaturas. Aí eu comentei isso com aqueles que ali estavam, falei, gente, vamos orar, não sabemos o que realmente é isso, mas vamos orar, porque alguma coisa deve estar vindo aí, não é? Para oprimir ainda mais o mundo e a igreja. E em seguida, não demorou muito, começou-se a divulgar a respeito desse vírus, a divulgar que na China houve realmente um momento semelhante e que o mundo começou a padecer. E sabemos que há muita gente sofrendo, há muitas famílias sendo dizimadas. Eu trabalho na área da saúde, acompanho de perto muito sofrimento de muita gente. Mas o que me chama mais atenção e o que Deus quer nos falar hoje, e creiam que eu me solidarizo sim com todos quantos estão sofrendo pela perda, mas eu quero chamar atenção para a palavra de Deus aqui, para um grande despertamento espiritual na igreja, em nós mesmos. Porque, irmãos, ali naquele momento em que os apóstolos, Pedro e João, estavam sendo inquiridos pelo Sinédrio, e por toda aquelas autoridades religiosas ali, ajuntada, ficou evidente o poder, que havia o poder incontestável de Jesus Cristo nos que criam nele. Ficou evidente, eles não puderam contestar uma coisa, queriam oprimi-los, queriam dizer, não falem mais nesse nome, mas eles tiveram que reconhecer, estes homens estiveram com Jesus, estes homens têm o poder de Deus impregnado em suas vidas. Há um diferencial neles. E quando os ameaçaram, viram que eles não tinham medo de morrer. O que estava neles, o poder do Espírito de Deus, e a sua presença é óbvia, era muito mais importante do que a vida deles. E ficou evidente, e é bom lembrar que o próprio Jesus houvera ensinado os discípulos, e dizendo a eles, que os que crescem nele fariam obras maiores, iguais ou maiores do que ele próprio. E é interessante
que Pedro e João, ao curarem aquele coxo ficou bem claro na palavra, tinha 40 anos, era um homem idôneo e podia relatar um testemunho idoneamente. Mas também era o milagre de um homem com mais idade do que aqueles que Jesus Cristo operara. Impressionante. Mas ficou evidente também que o poder religioso da época estava alinhado com Roma e estava abalado pela evidência do poder de Deus nos iletrados, naqueles que pouca instrução tinha, mas tinham um conhecimento maravilhoso de Deus, que supera todo e qualquer diploma que possamos conquistar na terra. E nós sabemos muito bem disso. Às vezes Deus coloca uma criança diante de um homem letrado, e ela aponta o dedo, e às vezes faz uma perguntinha, e desmonta toda aquela pompa cultural. Aqueles homens não tinham faculdades, mas andaram com Jesus. E eles tinham palavras de vida. Eles tinham o poder de Deus. E ficou evidente que o poder religioso estava comprometido com o poder político da época. Eles não podiam abrir mão, segundo eles, do poder político e econômico daquele tempo. Porque houveram, inclusive, rejeitados já Jesus Cristo. O único caminho deles agora era prosseguir. E ficou evidente que o poder do Império de Roma, estremecido pelo poder de Deus na igreja nascida no Pentecostes. Então, havia também o estremecimento do poder de Roma, porque o próprio Pôncio Pilatos, diante de Jesus, viu-se obrigado a lavar as mãos por não ver em Jesus um crime. E a resposta da igreja, representada pelos discípulos, ao realizar aquele milagre, isto é, o poder de Deus neles, ao realizar aquele milagre, e por conseguinte serem confrontados, qual a resposta deles? Era com ousadia, intrepidez. E eles não tiveram dúvida de levantar a voz e perguntar para eles: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e vemos. Entendem o que Deus está falando hoje aqui para nós? Eles deram uma resposta ousada ao poder dominante. E é interessante, queridos, e é interessante que Roma, hoje, aí podendo fazer uma atualização, você vai perceber que Roma, Babilônia, simbolicamente, Roma, a Babilônia antiga, tudo isso está mesclado. Na atualidade, o poder dominante está comprometido. E é interessante que você consegue ver até mesmo o poder religioso alinhado com
os poderes dominantes contra Jesus Cristo. Hoje, mesmo hoje. E eu me lembro que, alguns anos atrás, eu acredito que mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, houve uma reunião na cidade de Suzano, em São Paulo, onde um representante do Papa reuniu líderes de todas as religiões para, no caso, uni-los num propósito de, em breve, organizar no mundo inteiro uma unificação. Eu acompanhei o noticiário e, infelizmente, muitos representantes de igrejas renomadas que fazem parte da história do evangelismo dessa nação estavam lá. O que eu quero dizer é que Satanás está preocupado, há muito tempo está preocupado em trazer a igreja, até a igreja de Cristo, a um alinhamento, para que não haja mais poder, não haja mais poder de Deus. Há uma preocupação, muito dinheiro é gasto hoje para perverter a igreja de Cristo. Levanta-se talentosos homens e mulheres dentro das igrejas para o louvor do Senhor, talentos maravilhosos e que sabemos bem ao longo da história foram manchados justamente porque Satanás queria tirar deles o poder de Deus, o pacto com Deus, e muitos cantores se perderam hoje, e há muito tempo. E você pega a história de vários cantores, dos mais renomados que você possa conhecer, a maioria deles vieram do altar de Deus, cantavam na igreja. E Satanás, através de homens poderosos na terra em termos financeiros, não envidou recursos, ou seja, ele gastou muito para perverter homens e mulheres de Deus, para esvaziar a igreja do poder de Deus. Porque não é à toa que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, e se não me engano 16, ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação dos que creem. E nós bem sabemos que a expressão poder de Deus, citado por Paulo nos originais gregos, vem de dinamis, e que nós bem podemos associar a uma baga de dinamite, para entendermos. Que poder de Deus era esse? Um poder que explode, ou seja, um poder que desintegra outros poderes. E então, amados e queridos, estamos sendo confrontados todos os dias. E a igreja hoje vem experimentando uma sutileza muito, muito, muito terrível. Além da perda dos seus entes queridos, muitas vezes, de sofrer na própria carne
as evidências desse grande mal que se espalhou pela terra, existe um outro aspecto: a prostração através de uma coerção psicológica, que faz com que também a igreja esqueça que é o maior poder dessa terra. E lá no Oriente Médio, por causa para conquistar o paraíso deles, que nós sabemos que não é paraíso, em nome de uma entidade que não é Deus, homens, crianças, mulheres, enfim, detonam bombas no próprio corpo, por um ideal deles. Mas a igreja hoje, não digo todos, mas tem se prostrado com medo da morte. Ah, pastor Paulinho, mas o que está acontecendo é tenebroso. É sim, é tenebroso, mas a igreja não pode parar. A igreja não pode viver amedrontada e prostrada, porque não há esperança para o mundo. Se a igreja de Cristo viver amedrontada por causa, seja lá do que for, nós não podemos parar. Não podemos. Eu comentava com minha esposa, ontem no ônibus de São Paulo para Pinda, eu não me vergonho de dizer que eu não pago passagem, afinal de contas, eu já excedi aos 65, ou seja, vou fazer 66 anos em breve. E uma mulher também idosa sentou-se junto de mim. E ela puxou assunto. Eu nunca vi ninguém falar tanto na minha vida. Espero que ela não ouça essa mensagem. Mas ela conversava muito mesmo. E não me deu tréguas um só minuto. Mas no final, ela me confidenciou. Deus me usa. Ela não me disse se ela é de uma igreja evangélica ou não. Aliás, o assunto meio mesclado, mas ela falou, mas Deus me usa, e me contou experiências. Eu creio em Deus, sim. Eu entrei, ela disse, eu fui, no caso, em férias, e então no Nordeste, cheguei lá, um homem na cama lá, eu falei, não, isso não está certo, então deixa eu orar por ele. E aí voltou lá, o homem estava de pé, e ele estava há muito tempo prostrado. Então, aí disse ela, um dia, isso depois de me contar outras experiências, um dia, eu vi até um cachorrinho lá. Eu fiquei com tanto dó do cachorro, pastor, eu fui até estranho. Mas eu falei, em nome de Jesus, você vai ficar curado. E o cachorro levantou. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós não fizermos, nós os comissionados por Deus, aos quais Deus entregou o especial poder, não nos levantarmos, deixarmos de ter medo que esse corpo padeça e morra, Deus vai usar até pessoas que estão lá fora. Irmãos queridos, eu não estou dizendo para você deixar de usar o álcool, deixar de usar a vacina, deixar de usar a máscara. O que eu estou falando é para você não deixar que através do que está acontecendo hoje, o inimigo te prostre.
e te faça ficar acuado, com medo de estender a mão, porque você é a esperança daqueles que vivem com você. Você é a esperança de Deus para expulsar demônios, para curar, para libertar. E até mesmo para curar, se o Senhor assim quiser, dos próprios sintomas que hoje se propaga. Não temos que ter medo da morte. Se há alguém que não pode ter medo da morte, somos nós, porque nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Como disse a irmã aqui, no seu testemunho, nós sabemos, o Senhor Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, disse ele, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós já temos até moradas, tudo preparado para nós. E só quero dizer uma coisa, eu também lecionei muitos anos filosofia, e ensinava os meus alunos a perceber o andamento da política e a formação de uma nova ordem. Ensinei os meus alunos a perceber, porque isso é uma ideologia filosófica, isso de muito tempo. E, irmãos queridos, nós bem sabemos que, se aproveitando dessa onda de morte, as autoridades, os governos estão dando uma nova configuração mundial, mudando tudo o que é necessário para que Apocalipse 13 se cumpra, o levante do anticristo e tudo mais que a palavra de Deus mostra. O mundo está sendo configurado para esse levante. Estamos na iminência de sermos também arrebatados desse mundo. É preciso prestarmos atenção nisso. Se prestarmos atenção nisso e na ousadia e a intrepidez dos discípulos de Cristo naquela época, então temos uma resposta em nós. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa obedecer a Deus e ser uma bênção, uma arma potente na mão de Deus para a salvação, para a libertação, para curar, para o que Deus quiser fazer. Mesmo que eu seja atacado, mesmo que haja mortandade ao meu redor, não parar, porque nós somos a esperança de Deus para aqueles com os quais trabalhamos, com os quais estudamos, com os quais convivemos. Temos que nos levantar e começar a levantar a nossa mão, intercedendo sim pela igreja e pelo mundo, mas impondo as mãos e falando de Jesus Cristo mais do que em qualquer tempo, porque próxima está a vinda de Cristo para nos arrebatar. E o inimigo
está muito preocupado, porque eu nunca vi na minha vida de ministro, eu nunca vi como hoje, ministros, homens de Deus, dando cabo da própria vida, por depressão. Eu nunca via isso no passado. Hoje existe isso. Então Satanás está massacrando a igreja, está acuando a igreja. É hora de nos levantarmos e começarmos a cumprir o chamado de Deus para cada um de nós. E ao encerrar essa mensagem, eu quero dizer uma coisa: eu aprendi isso a duras penas, que não podemos rebater a ordem de Deus, ou seja, mandar Deus fazer aquilo que Ele já nos mandou fazer. Desculpa o trocadilho. Deus disse que nos comissionara para pregar o Evangelho com poder e para operar sinais e maravilhas e até expulsar o inimigo da vida de pessoas, destruir as obras do inimigo na vida das pessoas. E eu chego diante das situações, fico acuado e tenho medo de levantar a minha mão e usar o poder de Deus. Eu não posso ficar simplesmente orando a Deus, dizendo: Senhor, vem e liberta esse homem ali, e está na sua frente. Tem um enfermo amigo meu diante de você, e você: Senhor, vem. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que o ID faz parte também curar, libertar o que for preciso, e falar da palavra de Deus, levantar os caídos, conforme Isaías 61. Então nós podemos. O chamado de Deus hoje é para despertamento. Você precisa saber que o mesmo Deus que operou daquela maneira com Pedro e João, opera hoje, e há uma obra massacrante para convencer você que você é inoperante, incapaz. E as mensagens hoje que você vê, não todas, mas muitas mensagens hoje é só de autoajuda, dizendo: é assim mesmo, resignação, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não é não. E se você entender que você é um instrumento de Deus para mudar a vida de pessoas, então você não vai pensar em você, vai deixar que Deus se preocupe com a sua segurança, que Deus se preocupe com a sua saúde, mas vai preocupar-se com a saúde dos que estão à sua volta, e falando de Jesus, e sendo uma bênção na vida deles. Amém, queridos? E que Deus nos abençoe, e que o Senhor nos abençoe, para que sejamos instrumentos de Deus. E lembra do sonho que a irmã Altair, que hoje está na glória com o nosso Senhor, me contou. A igreja foi construída na beira do abismo. É preciso que nós rompamos com as quatro paredes para falar lá fora. Recebeu aqui, vai entregar. Saia entregando a palavra de Deus. Faça alguma coisa para que a esperança que é Jesus assuma o controle da vida de pessoas e elas possam se levantar também como você. Amém, queridos? E é tal a urgência que eu estava ensinando um assunto semelhante a esse na igreja, e
uma criancinha, eu vi crianças aqui, não é? E elas participando, parece que não estão nem aí, né? Elas apreendem muito mais do que nós adultos. E aí, na semana, a mãe dela ficou gravemente enferma, ou seja, uma dor muito forte, e ficou de cama. A menininha veio da escola, a mãe ainda estava de cama, e ela chegou assim perante a cama da mãe e falou: mãe, você não ouviu o que o pastor Paulinho falou? Ele disse que nós temos o poder de Deus. E por que a senhora está deitada? Eu vou orar por você, tá bom? Era pequenininha a menina, nem sabia falar direito. Eu vou orar por você, tá bom? E falou: olha, fecha seus olhos, igual o pastor lá, tá bom? Aí pôs a mão em cima da cabeça da mãe assim, e orou pela mãe. E mandou a dor embora. Eu mando a dor embora em nome de Jesus. Tá bom, mãe? A criança falou amém, e a mãe achou tão lindo o que a criança fez, que levantou da cama, abraçou a filha: filha, que lindo que você fez, filha, que maravilha, e saiu pulando pela casa. Aí depois ela chegou assim: a minha dor foi embora. Entenderam? Deus quer operar maravilhas. E assim como o milagre de Pedro e João desencadearam não só a revolta do sistema, mas a conversão, diz a palavra, eles já tinham convertido cerca de 3.000, foi a 5.000 conversões por causa daquele milagre. E aí? O que vamos fazer? Ficar com medo do que está acontecendo no mundo hoje? Ou nos apresentarmos perante o Senhor? Usa-me, Senhor, como diz aquela música, como farol que brilha à noite, não é isso? Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e flecha que acerta o alvo. Vamos nos dispor. Vamos nos dispor. E Deus vai nos usar poderosamente. Amém, igreja? Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluias. Bondoso Jesus, estamos ouvindo a Tua palavra hoje, e não queremos, ó Deus, ficarmos prostrados, ensimesmados, amedrontados com as coisas que acontecem no mundo. Nem a morte pode nos vencer, porque não te venceu, Jesus. O aguilhão da morte foi vencido, a morte foi vencida, o inferno foi vencido, e tu tens as chaves da morte e do inferno. E então queremos nos levantar nessa noite. Se algum de nós está prostrado por conta do sofrimento, ou por conta, Senhor Deus, da mortandade e do medo que se alastra mais do que o vírus, mas queremos hoje tomar uma decisão de sermos cada um de nós uma arma poderosa do Teu poder para destruir as obras do diabo na vida daqueles que nos rodeiam. Sermos altruístas, ó Deus, aleluia, não pensarmos em nós primeiro, mas naquele que vai morrer sem te conhecer. Em nome de Jesus, toca em cada um nesta noite que aqui me ouve e que me ouve nas mídias.
Em nome de Jesus, levanta a tua igreja neste mundo, ó Pai. Levanta, Senhor Deus, os teus servos, para com intrepidez e ousadia, darem uma resposta ao sistema e ao inimigo, mas também dar uma resposta àqueles que precisam de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nos perdoe, Senhor, se deixamos de fazer uma obra do Senhor por conta esse medo, essa insegurança que, ó Pai, nos acometeu. Mas a partir de hoje, que possamos, ó Pai, mudar tudo e sermos instrumentos Teus, para a glória do Teu nome, Jesus, e para a salvação dos que creem, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor pela oportunidade, agradeço aos irmãos, e que Deus se digne de nos usar e ser louvado por conta disso. Amém? Amém, pastor. Você já ficou bastante tempo sentado, não ficou? Então fica mais um pouquinho em pé. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu. Enquanto o pastor Paulo estava pregando, vieram muitas coisas na minha cabeça, e uma delas foi esse cântico aí. Como um farol que brilha, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que alcança um alvo. Nós não estamos nesse lugar por acaso, não. E nós não fomos guardados por Deus também, simplesmente para a gente, daqui a 30 anos, a gente contar a história de que nos anos 2019, 2020, 2021, aconteceu uma pandemia na terra e a gente contar essa história, ou os nossos netos contar essa história. A gente precisa se preocupar com o hoje, com o que está acontecendo hoje, e o que Deus tem colocado nas nossas mãos, diante de nós hoje, como oportunidade para sermos luz na terra e luz do mundo e sal nessa terra. É hoje que a gente tem que fazer, não dá para deixar para depois, não. Vamos cantar? Como é que começa mesmo essa canção? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Lembre que é uma oração esse cântico, hein? Você está orando. Até que mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
sou